Olá! Esse grupo é composto por Crisa e Milena, Daniele Munique, Luana Beatriz, Rafaela Vieira e Victor Fernandes, alunos do terceiro ano Técnica em Alimentos Integrado. E hoje vamos falar um pouco sobre anarquismo no Brasil. Vamos falar sobre os seguintes pontos: o que é anarquismo, como surgiu, qual o seu objetivo, o que os anarquistas defendem, características gerais, por que ele não defende a direita ou a esquerda, como o movimento anarquista se espalhou e como o anarquismo acabou. O que é anarquismo? A palavra anarquismo tem origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. O anarquismo é uma corrente de pensamento, uma teoria e ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive a do Estado sobre a população, ou de hierarquia, e prega a cultura da autogestão e da coletividade. O anarquismo critica principalmente a exploração econômica do sistema capitalista e o que chama de dominação político-burocrático e da coação física do Estado. Os anarquistas não buscam uma revolução política, mas uma revolução social que parte da maioria da população, dos trabalhadores, da classe que sofre alguma forma de dominação. Sua ideia principal é a horizontalidade, um território em que não existia Estado nem hierarquia e em que a população faça autogestão da vida coletiva. O pilar mais conhecido da teoria anarquista é a crítica ao Estado e a crença em um território baseado na autogovernança. A crítica se estende a todo qualquer tipo de sistema em que há Estado, dos que agem com intervenção mínima à máxima, dos mais autoritários aos mais liberais. A ideologia anarquista também critica o capitalismo, argumentando que esse sistema implica na imploração dos trabalhadores por meio dos proprietários dos meios de produção, uma reflexão similar às correntes socialistas. Como é a identidade do anarquismo criticar qualquer forma de dominação, isso ocorre também quanto à dominação de gênero. A união de princípios anarquistas e feministas foi chamada de anarcofeminismo, que acredita na exploração da mulher pelo capitalismo por ela difundir o sexismo em suas instituições, desvalorizar economicamente o seu trabalho doméstico e reprodutivo, além que os direitos adquiridos seriam válidos apenas a quem ingressa à classe dominante. Como surgiu? O surgimento do anarquismo ocorreu por meio da Associação Internacional dos Trabalhadores, localizada em Londres, na Inglaterra, na década de 1860. A ideologia foi inspirada principalmente no pensamento de Pierre Joseph, cujas ideias foram tidas como a base do pensamento dos trabalhadores europeus no século em questão. O anarcossindicalismo chegou ao Brasil principalmente por meio de imigrantes italianos, que já possuíam contato com as formas de organização dos sindicatos anarquistas europeus, que possuíam líderes como o italiano Enrico Malatesta. A entrada das principais ideias anarcossindicalismo no Brasil coincidiu com a formação de centros urbanos, como o de São Paulo, em que várias fábricas passavam a ser montadas, recebendo assim uma quantidade considerável de trabalhadores. Desde o século XIX, havia partidos operários no Brasil, entretanto, foi com o anarquismo que começaram as grandes pressões contra o empresariado. A principal arma dos anarquistas era a greve geral. Por meio desse instrumento, os anarquistas tinham por meta uma transformação radical da sociedade, ansiando eliminar a estrutura governamental. Qual o objetivo do anarquismo? Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a ideologia anarquista não defende uma vida sem regras e uma sociedade desorganizada. Apenas prega o fim da autoridade estatal como entidade responsável pela organização social, sendo o fim das relações de autoridade e hierarquia o seu principal objetivo. No lugar da autoridade estatal sobre as pessoas, o anarquismo defende que a organização da sociedade deve acontecer a partir dos princípios de uma democracia direta, bem como também está a favor de um modelo social que represente mais igualdade e exercícios de liberdade individuais para as pessoas, a partir do entendimento de que uma precisa da outra para poder existir. Outra ideia defendida pelo anarquismo é o fim da existência de propriedades privadas, que resultaria no fim do capitalismo. Para o anarquismo, a propriedade privada se refere à propriedade dos chamados meios de produção, que são responsáveis pela alimentação do sistema capitalista. Assim, é importante saber que o anarquismo não defende o fim da propriedade sobre bens considerados pessoais, como uma casa, por exemplo. A teoria também defende o fim do Estado como entidade representante da vontade do povo. A ideia é justificada pelo entendimento de que essa representação não acontece na realidade, já que o anarquismo considera que as relações políticas são baseadas em acordos firmados entre os governos e os proprietários de meios de produção e de grandes fortunas.
O que os anarquistas defendem? A doutrina de inspiração anarquista defende a ideia de que a repressão de todas as formas de dominação e opressão prevalecentes na sociedade moderna dará lugar a uma comunidade mais fraterna e igualitária, mas a igualdade e a solidariedade comunitária serão o resultado de esforços individuais baseados em um minucioso trabalho de conscientização. Os movimentos anarquistas do século XX promoveram a criação de núcleos comunitários denominados de ateneus, para onde eram encaminhados os adeptos desta ideologia e que servia de aprendizagem e aperfeiçoamento intelectual. No Brasil, a primeira experiência desse tipo foi a criação da Colônia Cecília, em 1890, que foi dirigida por imigrantes italianos. Características gerais do anarquismo. O anarquismo é conhecido principalmente por buscar um governo de todos e defender a ausência do Estado. Isso significa fim da autoridade do Estado sobre o funcionamento da sociedade. Solidariedade. A teoria anarquista só tem sentido se há entre as pessoas apoio mútuo, com colaboração e espírito de coletividade. Liberdade individual e coletiva. Para o desenvolvimento de pensamento crítico e todas as capacidades individuais das pessoas, melhor dizendo, as propriedades devem ser coletivas e não individuais, e o sistema de educação com mais liberdade para estimular o pensamento crítico. Igualdade em termos econômicos, políticos e sociais, valor que inclui questões de gênero e raça. Isso significa aumento das condições de igualdade social em todos os aspectos. Presença de um Estado autogerido. Em outras palavras, um Estado organizado pelos próprios cidadãos que tenham mais autonomia e liberdade de decisão. O anarquismo é uma ideologia revolucionária que se fundamenta em princípios determinados, cuja base se define a partir de uma crítica da dominação e de uma defesa da autogestão. Em termos estruturais, o anarquismo defende de uma transformação social fundamentada em estratégias coerentes com seus fins, que deverão permitir a transformação de um sistema de dominação por um sistema da autogestão. Por isso que ele não faz parte nem da direita e nem da esquerda. No final do século XIX e início do século XX, o movimento anarquista teve seu auge no Brasil. Era uma das tendências políticas majoritárias entre os movimentos operários, o que causou grandes greves operárias. De 1917 em São Paulo e de 1918 e 1919 no Rio de Janeiro. Nestes mesmos anos foram criadas escolas para trabalhadores que eram comandadas os segundos ideais da doutrina. Em 1919 foi instituído o Partido Comunista Anarquista, que perdeu força alguns anos depois. Em 1922, com a criação do Partido Comunista, que era integrador por ex-anarquistas, até hoje existem alguns tipos desse movimento anarquista no país, mas muito não tem mais influência política como já tiveram um dia. Como terminou o anarquismo no Brasil? Do ponto de vista político, a partir da década de 1920, se verificaram outras cobranças ao movimento anarquista. O cenário político brasileiro se transformava com a ascensão de novos movimentos políticos de diferentes naturezas, que se diziam revolucionários e retiravam do movimento anarquista o monopólio do apelo, a revolução. Nos poucos vestígios dos conturbados anos do estado de sítio fica patente que impuseram-se impasses, sobre os quais os militantes anarquistas não conseguiram reagir, de modo que resguardassem a notoriedade conquistada até então. Na hesitação e para movimentos que pudessem ter pontos em comum, foram superados politicamente por outros atores políticos, que demonstraram ter sido capazes de se adaptar às novas realidades. Para finalizar, como todo movimento social, o anarquismo teve seus altos e baixos e passou por grandes fases até o seu grande declínio. E hoje só serve mais como teoria. E neste trabalho também, o objetivo é trazer informações e as teorias, o nosso aprendizado e tudo o que queremos repassar sobre este tema. Acreditamos que haverá mais oportunidades de trazer conceitos e discutir com todos. Obrigado pela oportunidade. Até mais.